Olá, você sabe o que é o experimento do gato de Schrödinger? Muita gente conhece esse experimento porque ele está presente em vários produtos da cultura pop, tendo até uma aparição recente na famosa série Dark. Porém, poucas pessoas entendem como ele funciona de verdade e em qual contexto histórico ele foi pensado. Portanto, a nossa proposta para esse vídeo é mostrar como funcionam os mecanismos quânticos por trás desse experimento. Mas primeiro a gente precisa dar um panorama geral sobre o nascimento da mecânica quântica moderna, para aos poucos a gente introduzir os conceitos físicos por trás do experimento do gato de Schrödinger. Na passagem do século XIX para o XX, várias tecnologias foram surgindo, e com elas, os cientistas podiam estudar e observar novos fenômenos que não condiziam exatamente com aqueles propostos pela física clássica. Não que esses fenômenos eram observados por erros na condução dos experimentos ou desatenção dos cientistas. O problema era que os cálculos simplesmente não se encaixavam com as medições, e parecia haver algo faltando sempre nas equações. Foi nesse contexto que surgiu o famoso experimento da catástrofe do ultravioleta. Nesse experimento, a emissão de radiação de corpos aquecidos não batia com a teoria clássica, portanto, foi necessário que Planck elaborasse um novo modelo para essa energia radiada. Nesse modelo foi adotada uma constante que permitia calcular essa energia de maneira que ela fosse múltipla de números inteiros, ou seja, a energia passou agora a ser quantizada, daí o nome física quântica. Avançando um pouco nessa cronologia da física de partículas, temos o modelo atômico de Bohr, que deu uma nova cara ao átomo, estabelecendo as órbitas de energia, que serviu de base para as próximas grandes descobertas dos físicos e é até hoje usado nas escolas. Uma dessas descobertas, importante para o experimento do gato de Schrödinger, foi a feita por de Broglie, que uniu as fórmulas de energia de Albert Einstein com a fórmula de energia quantizada de Planck para mudar a forma do elétron para sempre na física. Agora ele podia ser tratado como onda em alguns experimentos e como partícula em outros. A partir desse momento em que se descobriu que o elétron podia ser tratado como onda, iniciou-se uma verdadeira corrida em busca de uma função matemática que descrevesse essa onda. E o vencedor dessa corrida foi justamente Schrödinger, um cara que conseguiu unir genialidade e elegância para exprimir uma das fórmulas mais importantes dessa ciência. A partir da criação da função de onda do elétron, a interpretação de Copenhague mostrou que um elétron não tem uma posição determinada no raio atômico, o que mostrou que o modelo atômico não podia ser determinístico como o de Bohr, em que as posições dos elétrons eram bem definidas. Fazia mais sentido a criação de um novo modelo atômico, dessa vez probabilístico, onde não seria possível determinar a posição exata do elétron. Isso significa, basicamente, que a física quântica prevê um comportamento muito curioso para o elétron, no qual ele pode possuir uma superposição de estados quânticos, até que seu estado seja medido e a função de onda colapse. Antes desse colapso, a onda tem todas as características inerentes a uma partícula, mas até que essas características sejam medidas, não é possível que sejam definidas exatamente. Bom, finalmente temos o princípio da incerteza de Heisenberg, que aponta que não é possível saber exatamente a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo por motivos de imprecisões inerentes às medidas. Nesse contexto, o físico teórico austríaco Erwin Schrödinger propôs o seu experimento mental, conhecido como gato de Schrödinger. Primeiramente, o que é um experimento mental? Um experimento mental é um experimento não realizável, porém com consequências que podem ser exploradas. O experimento mental do gato de Schrödinger consiste num gato dentro de uma caixa sem nenhuma transparência, junto de um recipiente com material radioativo, um contador Geiger, aparelho usado para detectar radiação, um martelo e um frasco com veneno. Dada a quantidade de material radioativo ser baixa, a chance de detecção pelo contador é de 50%. Caso haja essa detecção, o contador acionaria o martelo que quebraria o frasco com veneno, resultando na morte do gato. Porém, caso não haja tal detecção, o martelo não seria acionado, logo o vidro não seria quebrado, então o gato permaneceria vivo. Assim, não é possível definir o estado do gato, vivo ou morto, mas sim como vivo e morto simultaneamente. Porém, tal dualidade só existiria até o momento em que a caixa fosse aberta, pois a presença de um observador terminaria com as duas realidades, e ele só veria o gato vivo ou o gato morto. Esse experimento mental foi proposto para demonstrar os estados de superposição quântica. Só saberemos se o gato está vivo ou morto se abrirmos a caixa,
Mas, se isso for feito, alteramos a possibilidade do gato estar vivo ou morto. O estado de superposição quântica acontece quando for desconhecido o estado de um corpo. Assim, se não pudermos identificá-lo, diremos que esse corpo está em todos os estados, ao mesmo tempo que não poderíamos dizer, por exemplo, que o gato não está em estado nenhum, já que ele foi colocado na caixa e sabemos que ele foi colocado. A importância de experimentos mentais para o avanço científico. O foco aqui será mostrar um pouco o impacto que um experimento mental pode ter na ciência. Podemos falar do experimento proposto por Carl Sagan, que fora um grande divulgador científico, para exemplificar como experimentos mentais são usados para aproximar conceitos contraintuitivos da realidade do público. Nesse experimento, Sagan cria uma história sobre um lugar fictício chamado Planolândia, que consiste em uma folha e os desenhos presentes nessa folha seriam os indivíduos que moram na Planolândia. Certo dia, um desses indivíduos é retirado desse mundo 2D e chega ao nosso mundo, presenciando a terceira dimensão, a profundidade, ou o em cima e embaixo. Esse indivíduo, maravilhado com a nova realidade que se revela para ele, não via a hora de contar para seus amigos da Planolândia o incrível mundo 3D que conhecera. Porém, quando ele volta, não consegue explicar o que viu, porque na Planolândia não existe em cima e embaixo, ou seja, o indivíduo não consegue nem apontar a direção que a profundidade se estende, porque a realidade daquele lugar é completamente diferente daquela que o indivíduo presenciou. Algo parecido acontece no experimento proposto por Schrödinger, visto que é muito comum tentarmos explicar a realidade quântica com objetos que se comportam pelas regras da física clássica, como quando usamos bolas de tênis para representar elétrons, algo completamente incoerente com as novas regras da física quântica. Ao estender o conceito de superposição quântica ao gato, Schrödinger busca diminuir inconsistências que existiriam meramente comparando o elétron, com todas as suas propriedades que fogem do imaginário comum, como a dualidade onda-partícula, com uma bola de tênis que pode estar em diferentes estados quânticos ao mesmo tempo. Apenas um experimento mais complexo e melhor elaborado, como o experimento mental de Schrödinger, poderia tratar os conceitos da superposição quântica e o princípio da incerteza da maneira elegante e bem explicada que merecem. E é aí que está a importância de experimentos mentais no avanço científico, onde conceitos muito complicados e contraintuitivos encontram em mentes brilhantes e imaginativas formas de serem melhor entendidos, facilitando a divulgação científica e debates que antes não seriam possíveis.